A paz! Eu sou o pastor Cláudio Piragini e esse é o podcast Liderança. Eu acredito que você já conhece um pouco o canal. Se você não conhece, nós temos mais de 50 e pouco, 60 artigos de liderança já feitos no YouTube, no Deezer, no Spotify, para que você possa aí estudar. E eu agradeço a todos que estão aí fazendo uso desse material. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de você curtir o canal, isso ajuda muito a gente a desenvolver esse projeto. Hoje temos um tema especial, um tema diferente, né? O que faz as pessoas agirem? Qual é a atitude, né? O que leva as pessoas a tomarem uma decisão e partir para ação? Muitas pessoas acham que faz as pessoas agirem, né? O que faz elas tomarem uma decisão na verdade, o conhecimento. Quanto mais conhecimento elas tiverem, mais informação elas tiverem, elas vão tomar uma decisão e vão partir para ação. Na verdade, isso não é real. As pessoas tomam decisões e partem para ação muito mais pela emoção do que pelo conhecimento e pela informação. Muita gente, por exemplo, confunde conhecimento com ação. Eu tenho muito conhecimento sobre determinado assunto, mas isso não quer dizer que eu tome nenhuma atitude em prol dela. E isso tem uma ligação direta com a sua liderança, porque você precisa entender que muito conhecimento não quer dizer que você vai ter uma atitude positiva com relação a ele. Vou dar um exemplo para você. Muitas pessoas veem aí, você sabe disso, propagandas no maço de cigarro, né? E você vê lá aquelas fotos horríveis, né? Você vê aquelas informações, né? Passando aquele conhecimento, né? Dizendo que o cigarro é cancerígeno, né? Mas nem por isso você deixa de ver as pessoas fumando. Você vê muita gente aí na rua que entra nos lugares e compra o cigarro. Porque a informação não está relacionada com a ação. Muita gente tem o conhecimento que aquilo é um produto maléfico para a saúde, mas nem por isso deixa de usá-lo. Existem outros exemplos que eu posso dar a você sobre essa questão de como a gente pode ter muito conhecimento e não usar isso para uma atitude positiva. Um exemplo disso é a quantidade de informação que nós temos sobre alimentos e nem por isso a gente deixa de comer alguns alimentos que sabemos que faz mal para a nossa saúde. Então, quando a gente fala sobre conhecimento, não quer dizer que você ter muito conhecimento vai fazer você ter uma atitude. E nós, como líderes, nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós confundimos isso muitas vezes, o tempo todo às vezes. Porque nós achamos que nós levamos bastante conhecimento para os nossos liderados, eles vão então claramente tomar uma atitude. Se você lá trazer uma série de regras e dizer uma série de frases, de conceitos no sentido de informação, estatísticos para eles, isso vai gerar com que eles venham tomar uma atitude. Eu aprendi que, na verdade, isso não funciona nem para mim, nem para os outros. Quando você espera que alguém vá tomar uma atitude, você precisa analisar que nós tomamos essa atitude baseada nas emoções. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você está indignado, quando você tem as suas emoções tocadas, quando você se solidariza, quando você se sente emocionado, quando você se sente realmente constrangido emocionalmente falando, é nessa hora que você toma uma atitude. Então, se você quiser tomar uma atitude hoje, não importa a quantidade de conhecimento que você tem, até que aquilo se torne realmente uma decisão emocional para você, uma decisão onde você vai dizer, não, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso por causa disso, por causa desse problema. Por isso, muitas vezes, nós postergamos as nossas decisões, apesar da quantidade de informação que nós temos. Quando você está liderando, qual é o desejo que você tem no coração? De levar aquelas pessoas a tomarem uma decisão. E você então começa a passar para elas, olha, o setor do nosso departamento vendeu tanto, o outro vendeu muito mais. Isso não toca o coração. Isso não vai fazer com que as pessoas tomem uma atitude. Olha, você precisa entender que houve um crescimento econômico ou uma perda econômica e a gente continuou aqui fazendo o trabalho. Isso não gera nas pessoas esse desejo de desenvolvimento, né? O que gera o desenvolvimento é quando você toca o coração delas. E é aqui que está o segredo, né?
Como que eu vou tocar o coração da minha equipe para fazer o trabalho que eles precisam fazer? Como que eu vou levá-los a entender a importância do que eles estão fazendo, não só baseado no conhecimento ou na informação, mas no toque do coração, aquilo que sensibiliza, aquilo que toca. Uma das coisas que a gente aprende é que, ao invés de relatórios, você entregar histórias são mais fortes. Quando você fala assim, olha, nós tivemos um crescimento de 30% nesse ano, baseado ao ano passado, que foi com problemas econômicos de 20%, metade do teu grupo já parou de escutar o que você está falando, porque eles não estão entendendo os 30% com 20%, o que isso representa. Então isso deu um crescimento real de 50%, e as pessoas falam, não estou entendendo nada. Mas se você contar uma história, por exemplo, numa história que seja, claro, real, né? Eu vou inventar uma aqui, mas você vai procurar no seu grupo uma história real, onde você diga assim, por exemplo, olha, havia uma senhora e ela estava com uma dificuldade de pagar o seu aluguel, e ela estava com uma dificuldade de comprar comida para os seus filhos, ela tem 2 filhos, e quando nós entramos nesse projeto e apresentamos a nossa proposta para ela, o nosso trabalho se tornou a única fonte de renda dela. E ela precisava, para sobreviver, pelo menos dobrar o orçamento dela, porque ela não tinha condição de pagar o aluguel, nem comprar comida. Então você imagina que durante o dia ela fazia 1 ou 2 refeições só por causa da dificuldade. Mas depois que ela começou a se envolver com o nosso produto e ela começou a trabalhar, ela conseguiu não só pagar o aluguel, mas conseguiu pagar também, comprar comida para os seus filhos e teve um crescimento de mais de 100%, ou 50%, ou 30% do seu faturamento, que estabilizou a vida dela. E por isso a gente precisa levar o nosso produto para essas pessoas. Isso gera, na verdade, um sentido emocional, né, em primeiro lugar, que faz as pessoas tomarem uma atitude. É mais ou menos o que acontece quando você ouve que você, por exemplo, precisa emagrecer. E aí você posterga isso para o tempo que você quer, você sabe que precisa e tudo mais, embora falar disso nunca é legal, né? Mas é um exemplo bom. E aí você vai até o médico e o médico olha e fala assim, ó, se você não emagrecer, você vai morrer. Ele não está falando de estatística, ele não está mostrando para você quantas pessoas morreram com obesidade, nada disso. Ele tá trabalhando na tua emoção, porque quando ele gera essa emoção, as pessoas vão começar a trabalhar. Então, histórias, elas falam mais ao nosso coração. Quando a gente começa a contar histórias, elas tocam mais e elas levam as pessoas para a ação. Elas levam as pessoas a tomarem uma decisão e sair da inércia e começar a ter uma atitude. E todo líder quer o quê? Todo líder quer que seus liderados se envolvam com seus projetos, se envolvam com a direção dos seus propósitos e que eles entendam a importância disso. E você às vezes está frustrado. Frustrado porque você fala, mas eles não entendem o que precisa fazer, eles não entendem que tem que melhorar, eles não entendem que tem que mudar as coisas, eles não entendem que tem que ser diferente. Não, eles não entendem. Eles não entendem porque você está falando uma linguagem para eles que não é a linguagem que toca o coração deles. Para eles entenderem e participarem de seus projetos, eles precisam ser tocados no coração. E aí você vai dizer, mas isso é muito, muito chato, porque imagina que eles são pessoas pagas, eles têm que receber o salário, eles têm mais que trabalhar. É verdade, mas você não está tirando o maior potencial da sua equipe enquanto você pensar assim. E quando se trabalha com voluntários? Pior ainda, porque o voluntário ele não tem a resposta financeira, ele não tem a resposta, o retorno do trabalho dele financeiramente, ele precisa ser tocado no coração para que aquilo faça sentido no trabalho que ele está se desenvolvendo. Então quando você fala, olha, nós entregamos 50 cestas, isso não significa muito, mas quando você fala, olha, nós estávamos ali entregando uma cesta e uma senhora começou a chorar e ela escreveu uma carta e ela está agradecendo, eu queria ler a carta para vocês, eu estou contando a história, como ela chegou até nós, como é que ela nos encontrou, é nessa hora que o povo começa a se sentir tocado, a trazer alimentos e realmente participar. É claro que algumas pessoas exageram nisso, eu acho, né? E você não precisa exagerar, você só precisa contar histórias que são verdadeiras, daquilo que você está fazendo, daquilo que é importante. Tem gente que quer criar todo um cenário, chorar, eu acho isso exagerado, né? Eu não consigo fazer isso e não gosto, mas vi muita gente fazer isso nesses anos todos que lidero. Pode ser que funcione, eu não sei. Eu acredito que quando você trabalha, né, mostrando
E esse é o segundo motivo. Primeiro, quando você toca o coração, e o que toca o coração, mais do que estatísticas, são as histórias. A segunda forma de você tocar o coração é você mostrar o porquê, né? Por que a gente faz isso? Então, ao invés da gente falar, vamos fazer isso porque isso é importante, vamos mostrar por que é importante, né? Quando eu conto essas histórias e falo das pessoas que estão sofrendo, e falo das pessoas que estão passando por dificuldade, falo das pessoas que estão vivendo embaixo dessa situação toda e como elas foram abençoadas pelo meu trabalho, então eu estou mostrando o porquê que nós fazemos, né? Por que nós estamos agindo. Quando eu conto uma história de uma criança, por exemplo, que chega à igreja e os seus pais estão brigando e eles compartilham com seus professores da igreja da criança, e eles oram e eles tocam o coração, e a criança diz que vai orar pelos pais, eu estou dando um porquê para aqueles líderes trabalharem nesse ministério, né? E como eles vão ser importantes para o futuro daquela criança. Outro dia eu estava aqui na igreja ministrando louvor, e um jovem de 12 anos foi até mim. Ele esperou acabar o louvor, o culto, né? E chegou na minha frente e disse assim: olha, eu queria falar uma coisa para você, pastor. Eu falei: pode falar. Ele disse: eu estava com depressão. Eu tomei um susto, né? Um jovem de 12 anos com depressão. Eu não queria sair do meu quarto, eu não queria mais conversar com ninguém, meus pais estavam brigando e eu achava que a culpa era minha deles brigarem, então eu comecei a ficar me isolando e não queria mais conversar com ninguém, e aquilo foi me prejudicando. Mas eu comecei a ouvir as suas pregações, comecei a ouvir as mensagens, e eu quero dizer que as mensagens me ajudaram muito, e eu agora não estou mais com depressão. Quando ele falou isso, quando ele contou essa história para mim, ele tocou meu coração e me motivou a pregar mais, a estudar mais, a preparar mais mensagens, porque aquilo me deu sentido. Ele me deu o porquê. Por que eu estava fazendo aquilo? Porque eu estou abençoando a vida dessas pessoas. Quando você perde esse porquê, é muito difícil você ter motivação para fazer as coisas. E é isso que a gente enfrenta nesse tempo, porque há uma perda geral de porquês nós estamos fazendo. Então, muitas pessoas querem levar o seu grupo a ter uma atitude, motivá-los a agir, mas não apresenta para eles o porquê eles devem fazer isso e não toca o coração deles. Agora, isso como líder é importante porque você sabendo disso, você tendo essa chave, esse segredo na sua vida, você vai poder escolher os momentos onde você vai procurar uma ação, né? Em você, uma atitude que você vai se autoliderar por meio da emoção. Ou seja, você vai ficar indignado que você engordou, você vai ficar indignado que você não tem, que a sua vida está assim, e você vai se motivar a orar, vai se motivar a buscar a presença de Deus. Vários aspectos da sua vida você vai aprender a usar a emoção a seu favor para te levar a tomar uma atitude mais coerente, mais positiva na direção daquilo que você quer fazer. Essa é a primeira coisa que um líder vai fazer. Então, por exemplo, eu não vou correr riscos, a não ser que aquilo me toque emocionalmente para correr riscos. Eu não vou mudar meu padrão, meus hábitos, a não ser que aquilo me toque emocionalmente. A linguagem do nosso cérebro para nos levar a tomar uma atitude não é conhecimento, não é estatística, não é número, na verdade, não é informação, é, na verdade, emoção. Quando eu estou realmente envolvido, eu parto para cima, eu vou à luta, eu quero vencer, eu guerreio, eu enfrento, porque emocionalmente eu estou envolvido. Quando eu estou só informado da quantidade de situações, eu não vou fazer nada com relação àquilo, porque a informação não me leva a tomar uma atitude. Essa é a primeira lição. Então eu vou usar isso para me automotivar. Mas também tem uma outra questão. Às vezes você está dentro de um grupo e você precisa conduzir esse grupo. Por exemplo, as finanças diminuíram, os recursos estão acabando. Se você chegar na frente desse grupo e falar assim: olha, nós tivemos uma perda aí de 30% da nossa arrecadação, isso não significa nada. O que significa 30%? Na cabeça daquela pessoa, ele fala: tá bom, o que eu vou fazer? Né? Aconteceu. Mas se você levar isso de uma forma que toque o coração deles, então eles vão ajudar e vão se envolver. Isso não tem a ver com manipulação. As pessoas confundem muito isso. Eu acho a manipulação, para mim, é uma coisa do diabo, né? Manipular não vem de Deus, assim, você querer controlar as pessoas, manipular dessa maneira.
Mas nós precisamos aprender a comunicar. E a comunicar de maneira que as pessoas possam entender. E às vezes você não sabe comunicar, e porque acha que se comunicar de uma forma mais emocional vai gerar manipulação, você não consegue gerar o resultado que você quer. É evidente que se você partir para essa área de manipulação, você vai entrar num caminho perigoso e vai entrar num caminho que eu acredito que não vai ser bom para você, não vai abençoar você. Mas se você entrar numa área de persuasão, né, no sentido de você mostrar para as pessoas, Paulo, o apóstolo dizia isso, que queria persuadir, né, tocar o coração daquelas pessoas, elas vão entender por que elas têm que ajudar, elas vão entender o que está acontecendo com aquilo que elas estão ajudando. Essa é uma grande diferença que muita gente tem, somente na liderança, dificuldade com isso. Olha, eu não quero ser um manipulador. O que é manipulador? É você forçar a barra, é você criar, inventar histórias, é você fazer as coisas para que as pessoas fiquem presas a você, é você levá-las a tomarem decisões que não eram necessárias a serem tomadas. Isso para mim está no âmbito da manipulação. Agora, quando você fala, por exemplo, o propósito delas trazerem 1 quilo de alimento e conta uma história do que aconteceu com 1 quilo de alimento, você simplesmente está comunicando no nível de linguagem que ela consegue entender e que vai gerar uma atitude, que vai gerar até uma certa satisfação por ela ter entregue aquele quilo de alimento. Aí que está a diferença. Aprender isso pode ser a chave que vai mudar a tua liderança na questão de conduzir pessoas, de levar as pessoas a terem atitudes, de levar as pessoas a compreenderem o que está acontecendo. É evidente que nós, como líderes, né, eu posso falar por mim, nós gostamos de mostrar às pessoas, né, essa linha mais voltada, né, à informação. Quantas pessoas entraram na igreja, quantas pessoas se batizaram, quantas pessoas passaram pela jornada de membro, e você vai, para nós líderes é legal esses números, essas estatísticas, mas para quem está ouvindo a gente isso não significa muito. Significa quando você conta uma história como uma pessoa que chegou aqui na nossa igreja, foi discipulada, foi ministrada e depois infelizmente veio a falecer, mas estava com a palavra no coração. Isso toca o coração. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão para a gente entender. Então, fazendo um review, informação e conhecimento não leva você à ação. O que leva você à ação é emoção. É quando você se sente envolvido emocionalmente. Por isso, olhar estatísticas lá de quantas pessoas morreram de tal por fumar não vai resolver o problema, a não ser que aquilo venha tocar o coração e venha mostrar aquilo seja real para a pessoa. Como eu gero isso, então, na minha vida, nos liderados, é quando eu conto uma história ou quando eu dou um porquê. Então eu gero isso. A linha tênue disso é que algumas pessoas vão partir, né, vão exagerar, vão tentar virar manipuladores, e eu não concordo com isso. Mas nós precisamos ser bons comunicadores. Nós precisamos comunicar de forma que as pessoas possam ser tocadas e possam entender o que nós estamos falando. O jeito da gente fazer isso, mais uma vez, é quando a gente demonstra o porquê, o resultado. E isso leva as pessoas a agirem. Isso tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é a minha autoliderança e o segundo aspecto é a forma como eu vou liderar os outros, ou seja, como eu faço para empurrar uma equipe que está travada, como eu faço para empurrar uma equipe que está desanimada, que está desmotivada ou que não entende que precisa melhorar. Não adianta dar conhecimento e informação, eu preciso tocar o coração e dizer o porquê. Esse foi o nosso tema de hoje, espero que você tenha gostado, que Deus abençoe sua vida. Eu vou deixar 2 perguntas. Você consegue enxergar esse efeito em você, que as maiores decisões que você tomou foram baseadas na emoção e não na estatística? E a segunda coisa que eu queria perguntar para você, você já fez uso disso na sua liderança, de tentar usar o porquê e contar uma história para motivar os seus liderados a tomarem uma atitude que seja coerente com aquilo que você quer alcançar? Pois conta aí para mim no chat a sua experiência e a gente pode aqui voltar e comentar esse assunto de novo. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de graça e tudo quanto fizer prosperará em nome de Jesus. Amém.